No momento literário de hoje, a gente vai tratar sobre o parnasianismo. E um movimento literário, né, cunhado aí de 1881 a 1893. E aí a gente faz sempre aquela metodologia do contexto histórico, origem, principais autores, característicos, né? O parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX, tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo. Movimentos que ocorriam nesse contexto no Brasil. Esse movimento opunha-se principalmente ao romantismo, já que apesar dos ideais românticos terem dado lugar ao realismo e ao naturalismo na prosa, ainda eram fortes suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos incorporaram em suas produções poéticas traços que se opunham diretamente à poesia romântica. Dentro do contexto histórico do parnasianismo, né, de uma forma geral, ele ocorre na segunda metade do século XIX. Foi um período em que a literatura europeia buscou novas formas de expressão, as quais estavam em sintonia com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas da sociedade e em diferentes áreas do conhecimento. Nesse contexto, por exemplo, teses científicas e sociológicas eram desenvolvidas e difundidas como o determinismo social. Aí a gente cita também, né, a questão do Auguste Comte, da filosofia positivista, o cientificismo de uma forma bem mais ampla e difusionada. O parnasianismo, então, surgiu como um movimento concomitante ao realismo e ao naturalismo, porém tendo o gênero lírico como sua principal manifestação. O parnasianismo advém da palavra Parnaso, que, segundo a mitologia grega, refere-se a um lugar, um monte consagrado a Apolo e às musas, em que os poetas, inspirados pela aura do lugar, compunham. Ou seja, uma ideia de um panteão, de uma divindade, de um local específico para se inspirar de algo específico. Além dessa origem mítica, o parnasianismo foi o nome designado para intitular o movimento literário surgido na França na segunda metade do século XIX. Também em razão de uma antologia, publicada em 3 volumes, sendo o primeiro em 1866, intitulada de Parnasse Contemporain, Parnaso Contemporâneo. E como características, o próprio nome que designa o movimento parnasiano já é um indicativo de sua principal característica, ou seja, o forte interesse pela cultura greco-latina. Esse interesse temático e formal em relação à cultura clássica opõe-se diretamente à estética vigente no romantismo. Movimento rechaçado pelos parnasianos, uma vez que não interessava aos artistas românticos uma volta à Grécia Antiga, mas antes uma representação capaz de ir ao encontro da burguesia crescente. Então, são características, né, do parnasianismo, divididas sobretudo em aspectos formais e conteudísticos. Os aspectos formais, exemplo, a linguagem objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo, o predomínio de vocabulários e estrutura sintática cultos, a busca pelo equilíbrio formal, a predileção pelos sonetos. E dentro dos aspectos conteudísticos, o paganismo greco-latino em oposição ao cristianismo e ao misticismo do simbolismo. Retomada de elementos da tradição clássica, o materialismo e o racionalismo, daí a questão do cientificismo, né? A contenção de sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica, a busca da arte pela arte. Em Portugal, ou seja, um país colonizador do nosso, né? O parnasianismo foi um movimento introduzido pelo poeta João Penha e coexistiu com o movimento realista e com o movimento simbolista, opondo-se principalmente ao romantismo, movimento anterior no que dizia respeito ao sentimentalismo e ao egocentrismo,
tão típicos dos escritores românticos. As poesias dos principais poetas parnasianos portugueses foram reunidas por Teófilo Braga no livro Parnaso Português Moderno, que foi publicado em 1877. E quando o parnasianismo chega no Brasil, ele começou a ser difundido a partir, de 1870, pois no final dessa década criou-se uma polêmica no Jornal Diário do Rio de Janeiro, que reuniu de um lado os adeptos do romantismo e do outro os adeptos do realismo e do parnasianismo. Como resultado dessa querela literária desenvolvida em artigos, conhecida como Batalha do Parnaso, houve uma difusão das ideias e das características do parnasianismo nos meios artísticos e intelectuais. Os principais autores e obras do parnasianismo no Brasil, a primeira delas encabeçada por Teófilo Dias, que foi advogado, jurista e poeta. O primeiro livro de poesia considerado parnasiano foi publicado em 1882, uma obra de sua autoria, As Fanfarras. Ele ainda publicou Flores e Amores, Cantos Tropicais, Lira dos Verdes Anos, A Comédia dos Deuses e A América. Outros autores também foram Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia, o Olavo Bilac, o Vicente de Carvalho e a Francisca Júlia. Gente, interessantíssimo perceber que uma autora foi destacada em um movimento literário já nesse período. É importante demais esse destaque. Vale a pena a gente também pensar na seguinte coisa, que como ele foi um estilo poético, a nível de Brasil, que marcou a elite libertária, brasileira no final do século XIX, já que entre os fundadores da Academia Brasileira de Letras, criada em 1897, a maioria dos poetas eram parnasianos. Os ideais parnasianos começaram a ser difundidos no país em 1870. E aí a gente volta àquela questão da polêmica, a Batalha do Parnaso. E vale a pena destacar um pouco mais sobre o Olavo Bilac, jornalista, inspetor de ensino e poeta, nasceu no Rio de Janeiro, faleceu na mesma cidade e foi, assim como outros poetas parnasianos, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e publicou as principais obras: poesias, crônicas e novelas, sagres, crítica e fantasia, poesias infantis, conferências literárias, tratado de versificação com Guimarães Passos, dicionário de rimas, ironia e piedade. Vou apenas destacar um trechinho do poema Via Láctea, só para a gente perceber as características do parnasianismo. Então, Via Láctea. Ora, direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. Então, apesar desse soneto de Bilac ser estruturado formalmente a gosto parnasiano, com rigor métrico, ele apresenta no plano temático, em relação à voz lírica, um teor subjetivo, já que a marcação da primeira pessoa do discurso faz-se recorrente ao longo dos versos, bem como o tom lírico amoroso. Essa pessoalização e a abordagem temática amorosa não foram uma constante no movimento, uma vez que o parnasianismo opunha-se contundentemente ao movimento romântico. E só para a gente fechar, eu vou destacar um trecho da obra Vênus, de Francisca Júlia. Branca e hercúlea, de pé num bloco de Carrara, que lhe serve de trono a formosa escultura. Vênus, túmido colo, em severa postura, com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara. Um sopro, um quê, ele vida ao gênio lhe insuflara,
Impassível de pé, mostra em toda a brancura, desde as linhas da face ao talhe da cintura, a majestade real de uma beleza rara. Percebam que nesse soneto de Francisca Júlia, voz feminina do parnasianismo brasileiro, a referência à cultura clássica, traço essencial da estética parnasiana, aparece já no título, o qual traz o nome da deusa mitológica do amor e da beleza. A partir da primeira estrofe, né, o leitor ele é levado a visualizar por meio de uma detalhada descrição que se estende ao longo dos versos e das estrofes. Espero que vocês tenham gostado e curiosem muito, muito mais sobre aspectos do parnasianismo. Encerramos aqui mais um momento literário.